Nada se compara a ter Deus, a ter o Senhor Jesus como a nossa referência. E quanto mais nós ouvimos dele, mais ele deve passar a ser a nossa referência em cada área, em cada pensamento da nossa vida. Isso aqui antes eu fazia igual o Eucana, por exemplo. Mas agora eu faço igual a Jesus. Antes isso aqui eu fazia igual o Davi, mas agora Jesus. Antes isso aqui eu era igual o Gideão, mas agora é Jesus. O Eucana foi um exemplo, e você pode ser como ele, você não precisa estar abaixo dele, você pode ser como ele, melhor até do que ele. Ter uma vida contundente, e contundente baseado na palavra. Vamos para o nosso último período da Casa Firme. Graças a Deus, mais um dia, né? Aqui a gente já completou um dia, porque ontem, neste mesmo horário, estávamos iniciando mais um projeto de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Esse projeto, Casa Firme, para que, ao contrário do que nós estamos vendo acontecer aí, você não precisa sair da igreja para ver, né? Nós temos ouvido a cada domingo testemunhos que nos contam histórias de pessoas que, ao chegarem à igreja, né, chegaram já com sua família, com seu casamento, seus filhos, alguns que vieram e viam seus irmãos perdidos. E por isso que nunca é demais, quando você tiver aquele pensamento, que de tempo em tempo ele é presente na vida de alguns, né? Não, hoje não, hoje não dá, hoje eu estou cansado. Hoje Deus vai me entender. Hoje Deus, Ele permite, Ele vai entender que eu tive isso, eu tive aquilo, minha noite não foi boa, meu dia foi pesado, eu estou cansado, eu estou de tal maneira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós que pregamos, nós que fazemos a obra, nós que sabemos, né, que temos um compromisso, nós também temos as tentações. Esse tipo de tentação, por exemplo, nós temos. Você vai dizer qual? De você ter uma desculpa, você ter um motivo justo, válido, para não fazer o que sabe que deve fazer. Hoje ainda quando eu acordei, né, que todo mundo tem os seus rituais quando acorda, tem às vezes compromissos, tem gente que faz as coisas logo pela manhã, que resolve, cria meios, né? E eu estava pensando, na hora que tocou meu celular para despertar, tem semanas que você dorme menos e automaticamente está mais cansado. E me veio assim na cabeça, né? Não vou dizer o primeiro pensamento, que o primeiro pensamento eu cativo ele e levo para Deus. Mas depois de alguns pensamentos veio esse. Perdão. O pensamento de hoje podia acontecer tal coisa. Hoje, né, eu estou tão cansado. Hoje, eu tive isso, tal. E aí eu peguei um outro pensamento assim, que estava ali já, sabe? Ele estava saindo de fininho assim. Eu falei, puxei ele e falei assim, para a glória de Deus, todas as vezes que eu estive da mesma forma, mente, corpo, sentimentos, eu me apeguei a algo maior do que eu.
E na hora eu penso, em primeiro lugar, tem um propósito para mim isso. Tem um propósito para minha família nisso. E aí, então, tem um propósito para pessoas que eu nem sei nisso. Então, você pega, você encontra força, né, em algum lugar. Você encontra força. Você pega a força. E eu ainda disse para mim, para a glória de Deus. Não agora, 2025, Estados Unidos, que está 1 hora mais cedo, né? Aqui é 1 hora mais cedo, no mínimo 1 hora mais cedo. Fim do ano, 2. Mas para a glória de Deus, eu ainda lembrava, né? Quando eu não fazia o culto das 7, no Brasil, quando não eu cobria o culto das 7. Então, às vezes tinha uma situação com um ou outro pregador que não podia fazer o culto. Então, né, como eu morava na igreja, eu sempre era a primeira opção. Ah, aconteceu tal coisa. Você pode fazer o culto para mim? Isso podia ser 20 minutos antes. Opa, estou aqui. Aconteceu, opa, estou aqui. E para a glória de Deus, eu, indo dormir tarde, cedo, garganta inflamada, dor de barriga, né? Já até uma vez, até o ano passado, não me lembro agora se foi 2023 isso, final de 2023 ou início de 2024, tive um mal-estar ainda em cima do altar que podia ter sido evitado se naquele momento que eu percebi algo ali, hoje não dá, tal. Enfim, mas foi até o fim, né? A ajuda da cadeira, a ajuda do obreiro que estava ali do lado, graças a Deus tinha um Arão ali do lado, tinha um Ur, né? Para a glória do Senhor também, que Deus abençoe. Se eu não me engano era o Mateus que estava ali do lado. E vai. E sabe quando você recorre à sua mente, você pensa assim, esse ponto, essa fraqueza, eu não tenho. E não é porque eu sou melhor ou alguma coisa, é porque a decisão sempre é essa. A decisão de hoje é essa. E é uma coisa que a bispa fala daquela história, né? Uma das histórias que sempre mexeu comigo, que a bispa conta teve aquela época que ela e a mãe dela, elas entraram naquela campanha de oração junto com o pastor. E teve dias que o pastor não ia para a igreja. Já, ó o pastor, né? Já pensando que só iria as duas, já deixava a chave com elas. Quer dizer, então elas tiveram as experiências de que o pastor poderia não ir, a chave já está até com a gente. Mas elas iam. Aquilo elas não sabiam, porque a gente tem coisa que a gente pode acreditar daqui para frente, a gente pode pensar, vai ser assim, vai, mas a gente nunca tem a dimensão para cima do quanto aquilo vai impactar, do quanto aquilo vai interferir, afetar, o quanto aquilo vai impactar, o quanto aquilo vai dilatar, mudar a nossa trajetória daqui para frente. A gente não sabe. Tem coisas que hoje eu vivo, você vive, que você só sabe de uma coisa, o que você deve fazer. E sim, você não sabe até onde isso vai te levar, mas você sabe o que você deve fazer. E todas as vezes, para a gente orar, que você não souber, eu não sei onde isso vai me levar, mas eu sei o que eu devo fazer. Faz o que você sabe. Como eu estar aqui agora. Eu e a equipe que está aqui agora. Não é só eu, né? Sempre digo, não sou eu aqui sozinho, não acontece nada, né? Tem que ter uma equipe aqui. Hoje a equipe está no talo, né? É o mínimo do mínimo.
Como se diz, hoje a gente tem um na mesa fazendo função de 3 e um no altar fazendo função de 2. Então, mas estamos aqui. E cada um aqui cobrindo, né, sua respectiva esposa, para trabalhos que a gente tem que realizar também hoje. E assim a gente vem. Se eu perguntar para eles, eu acho que eles também vão dizer assim, que aquela... Ai, que maravilha, aquela vontade, aquele desejo, aquela, sabe, aquela disposição não é 100% de hoje, né? Mas tem uma decisão tomada. Então essa decisão começa desde o momento que você acorda. Você acorda, às vezes, quantas pessoas, né, que acordam, mas não levantam? Você sabe a diferença, né? Acordar, você já não está mais inconsciente. Você pode estar deitado na cama, pode estar debaixo do cobertor do edredom, pode estar ali até de lado, virar, mudar de lado, né? A luz está apagada, olhos fechados, mas já está acordado. Agora, de que adianta uma pessoa acordada na horizontal? Você sabia que aqueles 5 minutos que você passa acordado na horizontal, você está perdendo da sua vida. Você está perdendo. Melhor se acordar já, como diria a bispa também, escorrega da cama já muda já para ajoelha, ou senta, se você preferir, ou levanta já, se estica, ou vai fazer um cerco já no seu quarto, na sua cama, vai orar, vai declarar, vai produzir algo, vai tomar um banho, fazer um café, vai adiantar sua roupa, tem que passar uma roupa, tem que esticar ali sua cama, tem que já tomar cuidados com seus filhos, tem que estabelecer um novo padrão e não ser aquela pessoa que sempre, em tudo, escola dos filhos, trabalho, compromissos, igreja, você é a pessoa do atraso. Por quê? Porque você está passando mais tempo onde não deve. Mais tempo na horizontal, quando já está acordado. Acordou, tocou o celular. Você já acordou. Ah, mas eu quero ficar mais 5 minutos. Dependendo do seu celular, né, você não tem esse direito. Dependendo do seu celular, é 9 minutos. Não tem negociação. É 9 minutos ou nada. Ah, não, vou ficar mais 9 minutos. Vou ficar mais 10 minutos. Não, vou rolar aqui agora. Não, vou ficar mais 30 minutos. Acordou, levanta. Ah, eu não estou com vontade. A maioria das coisas boas da sua vida você não tem vontade de fazer. Você não tem vontade de mudar. A maioria você está pesado. Principalmente um horário como esse da manhã. E a decisão. É a decisão baseada no que você sabe. Acordou? Levanta. Levantou? Faz o que sabe. Ah, eu não tenho vontade. Você sabe o que fazer. Lembra dessa frase. Eu sei o que fazer aqui. É igual à igreja. Quantas pessoas que vêm à igreja e você fica confortável até o momento da oração? Enquanto tem alguém falando, tem alguém... É uma espécie, né, de um cuidado com você. Alguém está falando, alguém está te orientando, alguém está pregando, alguém está louvando, alguém está, né, trazendo uma mensagem. Você está bem, está confortável, está sentado, está ouvindo, está ali, né, raciocinando. Aí, aquela mesma pessoa que até então estava tudo bem, você estava ali confortável, gostando, não, é isso mesmo, vamos orar, de repente você trava. Você não fala, você não ora, você não clama, você não pede, você não apresenta nada a Deus. Você fica ali, né? Fica fechado. Se abra. Você sabe o que fazer?
Então faça. Senhor, obrigado. Nós sabemos o que fazer. Nós sabemos, meu Deus, que estar aqui agora é a tua vontade para nós. Eu aqui, cada pessoa que agora está nos nossos templos. Cada pessoa, meu Deus, que agora participa, não assiste, mas participa dessa transmissão. Que ouve, meu Deus, que recebe. E que eu oro, meu Pai, para que já neste momento haja não só uma aceitação, mas uma reação da parte de cada um, movida pelo Espírito Santo do Senhor, para que cada um, meu Deus, esteja já orando. Até essa pessoa que está agora no carro, que está ouvindo esse culto, meu Deus, como se ela estivesse no rádio, mas não, ela preferiu ouvir a tua palavra, do que ouvir sobre o trânsito, do que ouvir sobre o clima, do que ouvir notícias. E ela ora agora junto, ela fala, ela pede para o Senhor estar com ela, acompanhá-la, conduzi-la, guiá-la, protegê-la, abençoá-la. E eu concordo com essas orações. Eu declaro que cada uma delas sejam respondidas pelo Senhor. Eu peço, meu Deus, que mente, coração, corpo seja aliviado e que o Senhor, meu Deus, venha aliviar cada pessoa, cada uma, meu Pai, agora que invoca o nome do Senhor. Que cada uma que pede a tua companhia, a tua presença, a tua proteção, que busca o teu cuidado, que cada uma, Senhor, que não aceita mais andar sozinha, continuar no mesmo lugar, no mesmo jeito, do mesmo jeito. Eu peço agora que o Senhor ajude, que o Senhor inspire. Quantas vezes que o que falta para nós é inspiração. Às vezes estamos, porque fomos poluídos, nossa mente foi poluída com tanta informação desnecessária, inútil. Vimos tantas coisas que ficamos, meu Deus, letárgicos, passivos, paralisados. E eu oro agora em nome de Jesus para que haja uma libertação, para que o Senhor venha, meu Deus, agora zerar algumas pessoas, a mente de algumas pessoas que sequer sabem para onde ir quando tem uma direção. Isso eu estou dizendo, elas têm uma direção e ainda assim não conseguem sair do lugar, tem uma direção, o Senhor aponta para uma direção, o Senhor mostra uma direção e elas, eu não sei, mas é a esquerda mesmo, é a direita mesmo, não. Desperta agora, Senhor. Eu declaro que não tenham pessoas apenas acordadas, mas eu peço em nome de Jesus que haja pessoas se levantando agora, meu Deus. Eu declaro pessoas literalmente se levantando da cama, se levantando do chão, se levantando do sofá, se levantando, meu Deus, esse lugar onde essa pessoa parou, deitou, se acomodou. Como eu declaro pessoas se levantando agora na vida, nas atitudes, na postura, que pessoas se levantem, meu Deus. Que elas não continuem mais paradas, passivas, aceitando tudo, qualquer coisa que venha, que chegue, deixando de fazer aquilo que sabem que devem fazer. Deixando, meu Deus, de aproveitar. Obrigado, meu Deus, pela vida. Na terça nós falamos da Penina, aquela mulher que tinha tanta coisa para ver, para contemplar, para ser grata. E ela não via tudo isso, ela preferia gastar a energia dela com a Ana, que não tinha nada a ver com a vida dela. A Ana não impactava a vida dela, a Ana não alterava a vida dela. Ela foi quem se reduziu, se rebaixou para gastar tempo, para ofender, para dirigir palavras de ofensa a Ana. E aquilo voltou depois contra a vida dela, porque o mundo dá voltas. O mundo dá voltas.
E eu peço, meu Deus, ajuda cada um agora que participa comigo e que ora ao Senhor, que esteja nessa mesma ligação espiritual. Que essa conexão espiritual agora seja a realidade dessa pessoa. E que ela se levante. Que ela tome agora decisões internas para fazer aquilo, meu Deus, que o Senhor aprova, aquilo que o Senhor espera. E o Senhor espera porque já disse a ela, porque já fez chegar até ela o conhecimento revelado. Já fez, meu Deus, com que ela percebesse, soubesse, para que então, meu Deus, fizesse, agisse e desse ao Senhor condições. Eu peço, vem ao nosso encontro. Continua falando conosco. Nos abençoa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha até nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim, na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, todos por gentileza, e você que está aí na transmissão, né, já estava, provavelmente, porque deitado hoje eu não aceito que ninguém continue assistindo esse culto. Vai dizer, mas você prefere perder. Não, prefiro perder, eu prefiro ganhar essa pessoa. Ganhar. Você já acordou? Acordou? Levanta. Porque aí já está dizendo sobre você. Né? Imagina do tempo que você já está ouvindo, você está aí recebendo. E não fala, não dê desculpa que fica pior. Não, mas está frio, mas eu tenho tempo. Tá bom. Mas levanta. Levanta porque a vida acontece na vertical. A vida é na vertical, não é na horizontal. Nós falamos da Penina na terça-feira, e eu queria falar hoje de Ana. Aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Vou falar de Ana, mas o Eucana é um homem também que a gente precisa, principalmente nós homens, ambos, né? Tem mulher que tem Eucana e não está vendo, né? É o que eu falo. Eu já consertei situações. Obrigado. Eu já ajudei a consertar situações, corrigindo, né? Quem conserta é Deus e a pessoa fornece o material. A gente apenas
une o material à mão de obra. A função do pastor, do conselheiro, né, do obreiro é essa. A pessoa dá o material, Deus entra com a mão de obra. A gente acaba sendo apenas a consultoria que une uma coisa a outra. Né? Orientando, ó, faz assim, ó, Deus vai te abençoar assim e tal. E eu lembro de pessoas que eu mostrava, até com a permissão da pessoa, eu mostrava casos de pessoas que tinham situações realmente difíceis. Porque tem gente que chega com um discurso que a vida dela é muito difícil, insuportável, até ela saber o que realmente é difícil e insuportável. O que acontece? É automático. Naquele momento a pessoa, ela começa a ver de outra forma, ela começa a agir de outro jeito. Então, nós vemos aqui que a Ana e a Penina, elas não reconheciam o marido que tinha. Mas aí eu tenho que falar que Eucana tem um culto meu, inclusive, né? Um culto não, foi um trabalho dos 300 Valentes que eu fiz, a primeira vez que eu fiz o 300 Valentes, que o tema dos 300 Valentes foi o Eucana. E o Eucana, ele precisa ser mais mencionado, ele precisa ser resgatado, esse papel, essa presença, e tem uma coisa que o Eucana tinha, que é uma coisa rara hoje. Rara. Porque apesar da gente falar muito, né, do quanto as mulheres são sentimentais, o quanto elas são sensíveis, o que nós vemos hoje são homens que são ainda mais sensíveis às emoções que suas esposas lhes proporcionam do que o contrário. E o que o Eucana era? Que tem muito homem que precisa aprender com ele, se espelhar nele e se estabelecer como ele. Eucana era, primeiro, convicto. Pensa num homem que sabia como devia viver. Quem eu sou? Primeira coisa, quem eu sou? Sou filho de Deus. Sou um homem de Deus. Que amo, acima de tudo, a Deus. Então, as cenas que eu vejo, as histórias que eu ouço, as injustiças que eu presencio e até as rejeições que eu sofro não mudam o que eu sei. Eu sei quem Deus é. E eu sei quem eu sou. Esse era o Eucana. Vai dizer, de onde você tira isso? Do texto. Um homem convicto. Quando eu sei quem Deus é e eu sei automaticamente quem eu sou, eu sei o que eu não quero e eu sei o que eu quero. Quando eu sei o que eu não quero e o que eu quero, eu sei o que eu devo fazer para ter essa vida. É ou não é? Eu quero tal coisa para a minha vida? Não, eu não faço. Eu quero chegar no estado que eu já vi meu vizinho, que eu vi meu antepassado viver? Não, então eu tenho que trabalhar ao contrário do que eu sei que eles trabalharam. Eu tenho que fazer, eu tenho que falar,
eu tenho que me portar, eu tenho que ir, ou eu não tenho que ir para tais lugares. Por exemplo, a gente ouve, né? Eu vou falar uma coisa assim bem clara, bem assim explícita. Eu cresci, né? Até eu ir para a igreja, a parte da minha infância, adolescência, que eu me lembro, eu morei num bairro que era do lado, na cidade lá onde eu vivia, eu morava no bairro que era do lado da zona de meretrício da cidade. Mas olha o peso que tem, né? Você vai ouvindo, você vai aprendendo, por isso que nada você perde do que você faz com propósito. Pode até não ser agora que você receba a resposta, a colheita, pode não ser agora que você não veja aquilo, mas aquilo vai acontecer. Eu tive erros na minha vida. Então imagina que eu morava do lado, né? Eu, assim, eu estou falando ali, é o nome que se dá, tá? Então o pessoal lá, popularmente conhecido como zona, né? Mas é o lugar de prostituição, onde ficam as prostitutas, onde tem um monte de lugar ali, um do lado do outro, né? No interior são os motéis, né? Que aqui não tem nada a ver com isso. Aqui motel é um hotel barato. Quando você vier para os Estados Unidos, não, se alguém se aparecer para você lá na pesquisa o nome motel, esqueça o que você viu no Brasil, não tem nada a ver, tá? Motel aqui inclusive motel aqui é lugar onde mais mora pessoa, quer dizer, é uma hospedagem mais longa do que aquelas que as pessoas ficam em hotéis, é mais barato também, né? Qual a diferença? O sistema é igual de motel do Brasil, como? Você não tem que ficar encontrando com pessoas, justamente como é um negócio um pouco mais privado, mas é para morar, não tem nada a ver como é usado no Brasil, aquela situação mais de encontros, né? Mais voltados para sexo, vamos dizer assim. Então era do lado ali, do lado. Eu não sei te falar quantos ex-colegas e amigos que tiveram contato com droga, porque onde tem prostituição tem droga junto. Isso é fato. Quando eu morava ali, se você perguntar para mim quem era o traficante, quem era o líder do traficante, quem era o cafetão, quem era a cafetina, isso aí a gente sabia, todo mundo sabia. Né? Inclusive, tinha contato com eles, jogava bola com eles, enfim, conhecia, sabia quem era quem. Então, eu, por exemplo, diferente de várias histórias que eu escuto, de gente da minha época, né? Às vezes eu escuto o testemunho de pessoas do meu tempo, da minha idade, e eu falo, olha, isso aqui foi um livramento de Deus na minha vida. Qual livramento? O livramento não foi por acaso. O livramento foi pela atitude da minha mãe. Minha mãe falava. E automaticamente o que a minha mãe não falava, a gente ouvia na igreja já quando ia. Né? Ó, isso aqui não pode, isso aqui não é bom, isso aqui não deve. Ó, Deus não se agrada disso. Eu não conhecia Deus na minha adolescência. Eu estava na igreja. Eu não conhecia Deus, mas entre Deus e qualquer outra coisa, eu queria estar bem com Deus. Está entendendo? Porque tem gente que quer tudo de uma vez. Não, mas a criança não entende. Ela não entende, mas ela está ouvindo, né? Que tem uma eternidade. Ela está ouvindo que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é soberano, que Deus é o Todo-Poderoso. Então, eu não sabia quem era Deus, não conhecia Deus. Mas, quando eu tinha as opções, isso aqui Deus reprova. Isso aqui, se acontecer alguma coisa comigo, na época o que me movia muito era isso. Se Jesus voltar e você estiver fazendo isso, se acontecer algo com você logo depois disso, para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Opa, eu quero ir para o céu. Então eu não fui a pessoa que perdeu a virgindade num prostíbulo.
Eu nunca me relacionei com uma prostituta. Eu nunca experimentei cigarro sequer. Droga, você vai falar, mas você vivia ali? Eu vivia no meio. Tinha dias assim que a gente sentava numa roda depois de futebol, tal, aquela história que vamos tomar um guaraná ali, vamos tomar uma cotuba, né, coisa do interior. E todo mundo, e passava ali, né, experimenta aí, tal, fuma isso aqui, dá um tapa, tal. E automaticamente você vai se afastando disso, porque você vê, não está cabendo mais eu aqui, né? Você vai evitando a festa até que você para e muda. Você passa a frequentar outros lugares. Você passa a fazer outras escolhas. Por isso que é tão importante, isso faltou na vida da maioria de nós. Você desde cedo inserir esse padrão Eucana na vida dos seus filhos. Talvez faltou na sua vida, mas você está vivo, você está ouvindo, você está recebendo, você tem cognição muito boa, É igual, até a inteligência artificial agora está motivando, né? Não sei se você já viu aqui, todo mundo vê esse vídeo, né? Tem um vídeo que você vê de um rabisquinho ali, né? Eu não sei o nome que se dá isso. Tem um rabisquinho, né? Que é só aquela cabecinha, aquela varetinha com aquelas perninhas, que ele te ensina inglês, né? Vídeo curtinho. Você já deve ter visto. Se você não viu, depois você pesquisa e vai achar ele. Que você está ali, ele fala assim, né? Vamos falar uma frase fácil, né? Você está ali assistindo e fala assim, I don't know. Repita, vamos. Aí você fala, I don't know, né? I don't know. Aí ele fala, vamos, você está indo muito bem. Você fala, opa, tal. Ele nem sabe, mas está ali, né? Então, assim, receba. Você está aqui, você está ouvindo, você tem cognição. Você pode, você tem a capacidade. Você está aí, olha o horário que você está ouvindo a palavra. Não fica só nessa etapa. Vamos para a próxima. Como diz Jesus para os discípulos, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Isso, mas está noite. Vamos, eu tenho graça para isso. Jesus falou? Falou. Jesus está falando, então vamos. Você é um Eucana? Você sabe quem Deus é? Você pode ter respondido aí agora, não. Maravilha, já ter reconhecido isso, você deu um grande passo. Então, queira conhecer mais de Deus. Medita na palavra dele mais. Ore mais, pedindo isso, não só pedindo dinheiro, emprego, condição para pagar as dívidas, para Deus abençoar a sua família, a sua vida. Não, mas peça, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer, eu quero não só escutar cultos e pregações, eu quero ouvir a tua voz. Faz igual Samuel falou. A primeira vez que Deus falou com ele não sabia que era Deus, ele pensava que era o Eli falando com ele. Veja que a voz de Deus é uma voz familiar, audível. Porque como que uma pessoa pode confundir com outra? Quer dizer, Deus não fala de uma forma como alguns imaginam, que é completa e absolutamente diferente de qualquer coisa que a gente já ouviu. Não, Deus fala com voz familiar. Eu costumo dizer que Deus fala comigo com a minha voz, que é a minha voz, a voz interna que eu escuto. A voz de Deus a mim é a minha. O som, eu quero dizer, né? Não a voz. Não quero dizer que o que eu falo é Deus falando, não. Mas o som da voz de Deus é a minha. Porque é a voz que me é familiar. A voz que era familiar para o Samuel era a voz do Eli. Tanto que Deus chamava ele ia até o Eli. Deus não fala com uma voz estranha. Como Deus não tem fogo estranho. O que é de Deus é certo. É convicto.
E aí você pode ter respondido, não, eu conheço Deus. Melhor ainda. Então, se você conhece Deus, você sabe quem você é também. Porque quando a gente sabe quem Deus é, a gente se conhece. Opa, eu sou isso. Então eu estou tão perto de Deus, eu não estou agora, neste momento da minha vida, tão perto de Deus. E aí vem as convicções. O que eu não quero para a minha vida. E aí a gente tem as referências anteriores. Eu quero algo parecido com o que foi viver o meu pai, como Salomão. Salomão queria algo parecido com o que aconteceu com o pai dele, Davi, sim ou não? Sim. O pai dele era referência para ele. A gente tem na igreja, né, o testemunho do Vitor e do Bispo Maurílio. É o que me vem à cabeça agora. Pode ser que tenha outros, eu não estou fazendo injustiça, mas me veio à cabeça agora, dos que eu conheço. Ele teve uma vida com o pai dele, e essa vida lhe fez olhar para Deus, né, desde pequeno, já com bons olhos. Então, ele tem uma boa referência. É uma sequência já de acontecimentos. Mas eu, por exemplo, não tenho. A maioria dos homens que eu conheço não tiveram uma boa referência. Né? Meu pai não é uma referência para mim. Então, opa, eu conheço Deus. Deus se parece com o meu pai? Meu pai, aliás, se parece com Deus? No meu caso, não. Então, eu já sei o que eu não quero. Está entendendo? Você vai já tendo uma base. Opa, eu já sei que isso aqui eu não quero. Então, ó, no meu caso, por que eu nunca experimentei um cigarro? Eu não gostava pequeno de cigarro e de bebida, pelo que eu via fazer com a minha família. Só que eu só não gostava. Né? Era um gosto secular que eu não tinha. Aliás, eu tinha o contrário. Eu tenho asco. Eu tenho asco de cigarro e de bebida. Já falei. Se eu fosse governante, eu ia ter problema com essas empresas de bebida, que eu faria assim, eu faria um regaço mesmo com isso aí. Isso aí ia ser uma coisa que ia ter muita gente que ia perder dinheiro. Né? Para mim não vale. Não tem preço o que a bebida causa. Então, bebida para mim não seria algo permitido. Ah, tira, mas vai ser tal. Ok, no meu caso não ia ter a anuência. Quando uma pessoa me pergunta, trabalhar com bebida, vender bebida, dá mesma para mim. Está fazendo parte da cadeia de produção, sai fora disso. Não é o tipo de coisa que a gente deve querer. Ah, mas dá dinheiro. Vender droga também dá dinheiro, não dá? Dá ou não dá? Esses dias eu atendi aqui um traficante, né? Tem gente, não, mas não tem isso nos Estados Unidos. Tem. Tem. Estou falando de um rapaz, assim, garoto. Sabe quanto que ele... E assim, não era traficante de ninguém, não. Ele era um negócio para ele. Ele comprava de alguém e ele revendia, assim, ó. Começou a oferecer para os amigos gostaram, os amigos ofereceram para os amigos e foi vender. Para ele era um negócio, assim, ó. Eu compro e eu revendo. Desse jeito. Ele chegava a tirar, tanto que eu disse, eu falei, a hora que ele falou para mim, eu falei, eu não vou nem te perguntar. Eu falei, nem vou te perguntar por que você fazia isso, porque eu já sei a resposta. E ele ainda falou assim, mas não está óbvio? Eu falei, claro que está. Eu falei, não vamos nem esticar para esse lado. Dinheiro. Ele chegava a ganhar, o melhor dia dele, $3.000 por dia. Você sabe o que é $3.000 por dia? $3.000. Você vai falar, não, tem gente que ganha muito mais que isso. Não, mas a maioria que está aqui trabalhando não ganha isso.
Geralmente, isso é um salário, quem ganha isso por semana, ganha muito bem aqui. E assim, quem ganha isso por semana, ó, tem que trabalhar. Ele, às vezes, em 2 saídas, assim, 3 saídas, no carro dele, do jeito que ele queria, ainda se divertindo com outros amigos. Ao dia fraco, $1.000. O dia fraco. Às vezes só trabalhava à noite, trabalhava a hora que queria. Então tem o que oferece as coisas. Então eu, no meu caso, eu não gostava. Mas aí quando eu soube, ó, eu tive a referência more, Deus, Jesus. Eu não gosto, mas agora eu sei que Deus é prova. Então isso, não. Beber, não. Fumar, não. A imoralidade, me relacionar com mulheres de tal maneira. Não vou dizer para você que eu pensava, não, eu vou, desde o primeiro momento, eu vou dar o primeiro beijo no altar. Não. Mas eu sabia que algumas coisas era assim a raspa da sujeira. Então, não, opa, já você vai se afastando, ó, você vai definindo, você vai delimitando o que não fazer. E é assim que você vai construindo a sua vida. Primeiro você se molda em cima do que nunca. A gente precisa ter bem definido o que nunca. Entendeu ou não? Tá claro ou não? O que nunca eu vou fazer. O que nunca eu vou... Qual lugar eu nunca vou entrar? O que eu nunca vou ingerir? Com quem eu nunca vou fazer alianças? Um dos motivos da igreja hoje ter perdido tanta credibilidade no Brasil, eu vou falar do Brasil porque eu conheço bem, conheço bastidores de igrejas e conheço bastidores de política, né? Já falei aqui da experiência que eu tive também com a política. Por que a igreja perdeu muito da sua autoridade no Brasil? Porque a igreja tem que ter muito clara, a igreja tem que ter clara o que nunca vai fazer, o que nunca vai ser, com quem nunca vai fazer alianças. E a igreja no Brasil, no caso as maiores, a gente vê que com quem elas nunca deveriam ter feito aliança. E nunca, eu digo, não é de assim, sentar para ouvir as propostas e depois pensar. Vou pensar e te dou uma resposta. Tem gente que a igreja nunca deveria ter sequer aberto negociações. Sabe aquela história assim, fulano quer ter uma reunião com você. Você ser educado e dizer assim, agradeço a ligação, mas eu não vou me sentar com fulano, com ciclano, com beltrano, não. Então nós vimos igrejas, eu estou falando de igreja evangélica, estou falando de igreja tradicional, estou falando de igreja moderna ou neopentecostal, como é chamado, de assim, ora, literalmente você fala de uma pessoa como sendo do diabo. O fulano é do diabo. Passa um tempo, eu estou do lado do fulano, eu estou falando do fulano no meu altar e dizendo assim, ó, vota nele porque ele é a vontade de Deus para esse país. Então, aí a gente entende porque que no Brasil, e eu não digo no Brasil como quem está falando agora do Brasil, porque eu não estou mais alto, estou falando de brasileiro, do qual eu me incluo. Por que é um povo fraco para algumas coisas? Mas eu penso que o brasileiro é o ser humano mais resiliente que a gente tem. Porque eu não vejo uma capacidade adaptativa como a do brasileiro em nenhum outro povo. Você vê que o Brasil é o país... O brasileiro é o judeu sem a bênção. Você vê que tem judeu no mundo inteiro.
Tem judeu na África, tem judeu na Ásia, naqueles países menorzinhos, tem na China, no Japão, tem judeu aqui assim nos Estados Unidos que brota. Tem brasileiro em todos esses países. E o brasileiro vai, o brasileiro se destaca, o brasileiro se adapta, o brasileiro dá um jeito, o brasileiro, ele desde o trabalho braçal até encabeçar negócios de bilhões, ele chega lá. Por que o brasileiro, então, não está? Por que o Brasil, então, não é muito melhor que os Estados Unidos? Por conta da convicção. Porque para e pensa, onde tem judeu tem brasileiro, incluindo em Israel. É ou não é verdade? Em Israel, no Egito, aqui tem um monte, em todo lugar, pode pensar, pega aí, ó, pesquisa no Google, você vai ver. Eles se espalharam pelo mundo. Estão espalhados pelo mundo. E chega num lugar, ele trabalha, ele faz, ele aprende o idioma, ele dá um jeito, ele cria meios. Mas o brasileiro não é unido. Você vai falar, é por isso que não está melhor, não. É porque não tem convicção. É o que eu estou mostrando para você do Eucana. A gente ia falar de Ana, acabou. Vamos ver se a Ana vai ficar para amanhã, em nome de Jesus. Hoje a gente acabou falando do Eucana. O Eucana era um homem convicto. Aí você fala, como é que você vê isso? Da onde você tira isso? Olha a vida que esse homem tinha. Como ele era equilibrado no meio de tanta coisa desequilibrada. Ele sabia quem Deus era, ele sabia quem ele era, ele sabia o relacionamento dele com Deus. Então nós vemos o que aqui? Comprometimento, disciplina nas coisas espirituais. Eu sei o que eu quero, eu tenho uma mulher que eu amo. Quem que o Eucana amava? Ana. Essa é a mulher que eu amo. Ele buscou, encontrou e se casou com a mulher que ele ama. Foi ou não foi? Descobre por quê? Porque fez certo. Porque não passou à frente de Deus. Fez certo. Esperou o casamento, se deitou com essa mulher, não teve filho com essa mulher. Continuou se deitando com essa mulher, não tem filho com essa mulher. Opa, entendi, essa mulher não pode ter filho. Eu quero ter descendência. Então vou ter uma mulher só para eu ter descendência. Que era a Penina. Mas tudo que um marido tem que fazer para a sua esposa, eu vou fazer para a Penina. Ela vai comigo à igreja, não vou tirar ela, não vou excluir ela, não vou desprezá-la e apenas usá-la como um ventre fértil. Não. Tudo que uma tem, a outra vai ter também. Respeito, cuidado, condições. E era a vida da Penina. Era assim ou não era? Tudo. Então, olha a vida desse homem. Por isso que ele foi um homem abençoado. Ele sabia. E ele vivia de acordo com o que ele sabia. E as suas bases de vida vinham todas de Deus. Veja como ele fala com Ana. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Veja que mesmo a Ana, tendo um problema, tendo uma, vamos dizer assim, uma deficiência naquilo que seria algo importantíssimo para uma mulher àquela época, ele disse assim, ó, não por causa disso, Eucana, te trato como inferior. Pelo contrário, eu sou para você a bênção que você tem nessa terra. Eu sou melhor do que 10 filhos. Porque a minha postura com você, a minha atitude com você, o meu trato com você, o meu comportamento com você não é diferente por você não ter filho. Com a Penina, ele também não tratava diferente. Ele não mudou, ele não alterou o seu comportamento com Deus.
E era periódico, era disciplinado, era certo, era convicto. Então imagina você, homem, mas você também, mulher, porque o Eucana não pode ser só uma referência, deve ser uma referência de cada um de nós homens. Mas ele pode ser uma referência para qualquer pessoa, homem, mulher, jovem. Jovem, você precisa estudar o Eucana. Jovem brasileiro, jovem americano, jovem latino, você precisa estudar o Eucana. Por quê? Porque se você pega o Eucana como uma base, uma referência, e você construir uma vida em cima de convicções, eu sei o que eu quero para a minha vida e eu vou trabalhar em cima do que eu quero. E eu sei o que eu quero porque eu sei quem eu sou. E eu sei quem eu sou porque eu sei quem Deus é. Quem te segura? Eucana foi o pai de Samuel. O pai de Samuel. Um homem com uma grande família, uma família abençoada, uma família que servia a Deus, uma família que deu um fruto para a obra de Deus, que foi uma bênção. Um homem abençoado, um homem feliz, um homem bem-sucedido, um homem que nós devemos ter como um exemplo. Se você trabalha em cima da boa, da maior e daquela que deve, conforme nós vamos ouvindo, nós vamos aprendendo sobre Deus, Ele tem que ser a nossa referência. A gente tem a galeria dos heróis da fé, a gente tem pessoas, colegas, às vezes parentes, exemplos dentro da igreja, na sociedade, de pessoas que temem a Deus e venceram. Mas nada se compara a ter Deus, a ter o Senhor Jesus como a nossa referência. E quanto mais nós ouvimos dele, mais ele deve passar a ser a nossa referência em cada área, em cada pensamento da nossa vida. Isso aqui antes eu fazia igual o Eucana, por exemplo. Mas agora eu faço igual a Jesus. Antes isso aqui eu fazia igual o Davi. Mas agora Jesus. Antes isso aqui eu era igual o Gideão. Mas agora é Jesus. O Eucana foi um exemplo. E você pode ser como ele. Você não precisa estar abaixo dele. Você pode ser como ele, melhor até do que ele. Ter uma vida contundente. E contundente baseado na palavra. Fazer o que Deus se agrada. Ir considerando cada ensinamento, cada novidade que você recebe pela palavra. Antes eu achava isso aqui, agora eu sei o que Deus pensa. Lembra do exemplo que eu dei? Cigarro, bebida, eu não gostava. Quando entrou que Deus reprova esse tipo de comportamento, aí fechou para mim. Então, tem coisa que nunca. Nunca, porque Deus reprova. Deus abomina. E aí eu poderia dar uma lista aqui de comportamentos, mas não é esse o assunto de hoje, né? E também não é a igreja. A palavra é pregada. Você tem que pegar a palavra e dizer, isso aqui, pelo que eu estou ouvindo, isso nunca. Isso nunca. Por isso que a gente vê hoje as igrejas fracas, as pessoas indecisas, pessoas líquidas, e que mesmo sendo um brasileiro, com toda essa força, essa resiliência, esse poder adaptativo, a falta da convicção deixa a pessoa aquém do que a vida dela poderia ser. Isso não é só com brasileiro, não. Tem judeu também, que sem convicção, sem a atitude certa para com Deus, ele vai ser um derrotado. É o americano, é o nepalense, é o catari, é o asiático.
Uma pessoa com convicção e uma convicção em Deus, na palavra, aí nós vamos ver um Eucana, um Abraão, um Davi. Você pode ter saído, pode ainda estar em condições adversas, insalubres, difíceis, inferiores. Se a tua convicção for a palavra, você vai recebendo. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo e eu vos farei, não é isso? Então assim, o Senhor é o tronco, eu sou um ramo, e eu vou receber na seiva do tronco. Então eu floresço e frutifico. Mas se eu não estou no tronco, se eu não estou ligado ao tronco, eu posso ser o ramo mais bonito. Eu caio, eu seco, eu sou lançado no fogo. Pega para você essa palavra. E já agora eu quero que você se levante. Com os seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos orar e pedir a Deus ajuda para que agora mesmo com essa mensagem você já caminhe para ter mais convicção. Para adquirir a convicção que ainda não tinha. Para adquirir a convicção que ainda não tinha. Porque quantas coisas na sua vida que se você tiver convicção, e a convicção que vem de Deus, que está baseada, que o fundamento é Deus, quem que pode te parar? Quem que pode te impedir? Sua família pode ter várias rachaduras, pode ter vários desacertos, desequilíbrios. Você cheio de convicção em Deus, você vai estabelecer um novo alicerce. E você vai levantar a sua casa. E vai fazer da sua casa uma casa firme. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estamos aqui em oração. E eu oro pedindo, meu Pai, que cada um aqui que recebeu, cada pessoa que ouviu, cada pessoa, meu Deus, que pegou a mensagem de hoje, não fique apenas na teoria, não seja apenas a reflexão de agora, o que venha acontecer com ela, na vida dela, na mente dela, porque é onde tudo começa. Mas que ela já, meu Deus, ela peça ao Senhor esse Espírito para ela. Porque eu peço, Senhor, envia o Espírito que confirma essa mensagem. Esse Espírito de convicção para aqueles que ainda eram indecisos, que viviam duvidosos, que ainda eram líquidos, não tinham, meu Pai, base, não tinha fundamento no Senhor. Mas que ouvem. Que ouviu e que agora ainda ouviu a mensagem, ouve agora essa oração, recebe essa oração. E eu peço que da mesma maneira que essa pessoa recebe a oração, que ela receba o Teu Espírito, para trabalhar na vida dela e ajudá-la, Senhor, porque a principal função do Teu Espírito é essa, a função do convencimento, da ajuda, da intercessão para conosco e junto de nós, para que aquilo que nós não chegamos sozinhos, que venhamos chegar com a ajuda do Teu Espírito Santo. Eu peço que o Teu Espírito Santo ajude essa pessoa agora a receber essa mensagem, a ter, meu Pai, a certeza dela, a convicção dela, para que também aqui, meu Deus, pessoas se tornem semelhantes ao Eucana, que saibam quem o Senhor é, quem ela é, o que ela não quer, o que nunca é para ela, meu Pai. Então saiba o que quer e busque, persiga, trabalhe, meu Deus, coloque força para ter essa vida contundente, para resistir, meu Deus, quando tiver inconsistências externas, inconsistências oriundas de pessoas próximas, até íntimas, como o cônjuge, por exemplo.
Como quando você vê o seu pai, sua mãe falando aquilo que não vem de Deus. Seus irmãos tentando te pressionar para que você mude algo que é bom em você. As pessoas, a mídia, seus amigos, seus vizinhos, as pessoas na mesma empresa. Eu oro, Senhor, para que esse espírito de convicção, de certeza, de confirmação venha e se estabeleça na vida dessa pessoa. Para que não Eucana, mas o Senhor seja a referência maior da vida dela. Que ela olhe para o Senhor, que ela mire o Senhor. E que cada dia, já começando por agora, hoje, ela se pareça mais com o Senhor. Que ela já tenha mais o Senhor agora, ao final desse trabalho, dessa casa firme, do que ela tinha antes de começar. Que ela esteja mais perto do Senhor, mais próxima do Senhor. E que assim ela veja a tua glória. Eu peço por pessoas mais perto, mais próximas do Senhor, que vejam a tua glória e que desfrutem, meu Deus, o teu poder. Que tenham uma vida, meu Pai, que apesar de todos os desafios, que termine abençoada, que cada situação, meu Pai, essa pessoa veja terminando com bons frutos, como Eucana, meu Deus, acabou sendo pai do grande profeta Samuel, como ele foi. Eu peço que a tua unção seja derramada e eu recebo a tua unção e declaro que cada um receba agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.